Olá pessoal, muito boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a mais um webinar Maker 3. Hoje teremos um tema bastante solicitado pelos nossos clientes. Falaremos de responsividade avançada utilizando o Maker 3.7. Esse é o recurso novo da nossa última versão disponibilizada. Então, teremos esse conteúdo bastante interessante, como eu falei anteriormente. O Anderson Santos será o nosso facilitador desse evento de hoje. Espero que todos vocês curtam o evento e que aprendam cada vez mais a utilizar a nossa ferramenta. Aproveito também para solicitar que nos sigam nas redes sociais. Teremos sempre divulgações em tempo real de eventos, de fóruns, informações sobre treinamentos, informações sobre os nossos produtos. Basta nos seguir no Facebook, no LinkedIn e no Twitter. Temos também o nosso canal do YouTube que vocês estão assistindo agora. Inscrevam-se para saber quando ficaremos online em tempo real. Vou chamar agora o nosso consultor, que fará a condução do webinar, o Anderson Santos. Boa tarde a todos. Me chamo Anderson Santos, sou analista de sistemas aqui na Software Solutions. Então, vou dar continuidade a esse webinar que vai falar um pouco sobre responsabilidade avançada utilizando o Maker 3.7, uma tecnologia atual e bastante solicitada pelo mercado. Então, vamos dar início a essa apresentação. Antes de mais nada, precisamos pensar o seguinte: o que é responsividade? Com certeza, você sendo um desenvolvedor web, você já ouviu falar muito disso. Talvez você saiba, talvez você não saiba, talvez imagine que seja, mas então o que é responsividade? Um conceito diz que a responsividade, no caso de designs responsivos, é uma técnica de estruturação HTML e CSS em que o site se adapta ao browser do usuário sem precisar definir diversas folhas de estilos para cada resolução. Então, o que ele quer dizer é o seguinte: você tem apenas uma folha de estilo, no caso, apenas um CSS, e esse CSS vai ser capaz de adaptar seu layout a qualquer tipo de resolução que você abrir. Então, você tem uma tela em alta resolução, 1920 pixels por 1080, ou apenas um celular com 320 por 280, mais ou menos. E esse layout que você vai abrir naquela resolução maior e na resolução menor vão funcionar da mesma maneira. Vão se adaptar exatamente àquela tela para que não haja perda de informações. No caso, você possa ter acesso às informações igualmente em ambas as resoluções. É isso que a responsividade preza. É o ajuste do layout em ambas as resoluções. A gente pode ter um exemplo aqui. Eu tenho uma imagem que exemplifica muito bem isso. Eu tenho a tela aqui de um iMac, que é essa tela maior. Veja que esse layout é exatamente o mesmo layout que está sendo aberto aqui no notebook, é o mesmo layout que está sendo aberto aqui no iPad, e é o mesmo layout que está sendo aberto aqui no iPhone. Como a gente pode saber isso? Basta verificar que o layout são semelhantes. A resolução maior dispõe de dois itens acima, um no meio e três abaixo, um do lado do outro. O notebook e o iPad é a mesma coisa. E só que no iPhone é diferente, um pouquinho diferente na verdade. Tem dois itens acima, um item no meio, mas tem três abaixo, mais três abaixo, só que um em cima do outro. Então a responsividade trata exatamente disso aí. Analise comigo. Se você tivesse três itens um do lado do outro aqui no iPhone, esses itens ficariam bem pequenos, talvez difíceis de tocar, talvez difíceis de entender. Então, parte um pouquinho também do processo de acessibilidade. É necessário que layouts feitos para dispositivos móveis ou dispositivos com resoluções menores disponham de elementos um pouco maiores para que seja fácil de tocar e seja fácil de ver. Sem isso, a usabilidade cai. Você não vai ter um layout que seja totalmente usável por todos os usuários. Então, você vai ter sempre um usuário que vai ter uma dificuldade maior em manusear aquele layout que você está disponibilizando para ele. Seja por problema de visão, seja por dificuldades com o touch mesmo. Tem pessoas que têm muita dificuldade em tocar em um item na tela porque tem um dedo maior, ou realmente não sabe manusear muito bem um layout feito para
feito para touchscreen. Então, é papel do desenvolvedor tratar desse tipo de situações. Pensar, imaginar um layout que seja fácil de utilizar para usuários avançados e por usuários mais leigos. Então, responsividade é a mesma premissa. Você tem que saber, você tem que disponibilizar para usuários que sejam avançados, que tenham resoluções maiores e menores, e usuários que sejam leigos, que tenham resolução maiores e menores. A responsividade trata que você possibilite para todo mundo, seja universal. Como isso é possível? Então a gente parte aí para uma questão mais técnica, a gente parte para a questão do CSS e HTML5. O CSS3, faltou dizer aqui. O CSS3 e o HTML5, quando foram documentados, eles prezaram essa questão da portabilidade. O HTML por si só já foi feito para ser portável, para ser aberto em qualquer browser, melhor dizendo. Porém, antigamente, quando a gente falava de layouts para celular, era algo um pouco incomum, ninguém se preocupava em fazer um layout específico para um celular, coisa que hoje é quase ao contrário. Você não vê tanta gente se preocupar tanto em fazer um layout para desktop como faz para um celular. Podemos dizer, não levantei nenhum estudo, mas a gente pode dizer que mais ou metade ou mais da metade das pessoas que acessam a web estão acessando de algum dispositivo móvel. Pode ser um tablet, pode ser um celular ou qualquer outro tipo de dispositivo que seja conectado à internet. Computadores e notebooks estão caindo cada vez mais em desuso. Então é necessário que a gente adapte todos esses layouts para essas novas tecnologias. A gente tem que evoluir junto com a tecnologia. Então o CSS3 e o HTML5 veio para isso, veio para disponibilizar para nós a possibilidade de adaptação das telas. O CSS3 trouxe consigo uma tecnologia chamada de Media Queries. O que são Media Queries? As Media Queries são onde são definidas as resoluções na qual o HTML vai trabalhar de determinada maneira. Vamos supor, você tem um item na tela que a partir de 600 pixels vai trabalhar de uma forma e abaixo de 600 pixels vai trabalhar de outra forma. Tudo isso em apenas uma folha de estilo. O CSS3 possibilita isso para você. Eu não preciso carregar N folhas de estilos para poder transformar aquele mesmo componente, aquele mesmo item na tela em vários outros. No caso, transformar de outra forma. Por exemplo, antigamente para você modificar um item na tela, você tinha que saber o tamanho da tela. Para você saber o tamanho da tela, você tinha que utilizar uma função em JavaScript. No caso, eu estou falando mais da questão geral, não estou utilizando o Maker no momento. Mas, falando de um modo geral, a gente tinha que utilizar uma função em JavaScript que possibilitasse saber o tamanho da tela. E na mesma função, você poder fazer a verificação e fazer a modificação daquele item, daquele componente. Hoje não é mais preciso. O próprio CSS já faz isso para você. Ele já sabe o tamanho de sua resolução e já sabe como você quer trabalhar a partir de tal resolução. Existem vários tipos de Media Queries. Os Media Queries comuns são os feitos para se adaptar em qualquer dispositivo, mas também tem os Embraer, que no caso são dispositivos táteis. Não são muito comuns no Brasil, mas possivelmente lá fora são mais comuns, que são para pessoas com deficiência visual. Tem os embutidos, tem os feitos para TV, e existem vários outros tipos. Eu não vou listar todos aqui, mas o que a gente vai trabalhar hoje em específico são os screens, no caso são feitos para qualquer resolução. Vou mostrar aqui para vocês como é que é feito. Vocês podem ir aqui na pasta do WebRAM, no WebRAM 3.7, certo? Então, na pasta skins, tem um arquivo CSS, esse arquivo é novo, foi adicionado nessa versão agora, na 3.7, chamado responsivo.css. Dentro desse arquivo, existem todas as propriedades responsáveis pelos itens responsivos do WebRAM 3.7. Vocês podem ver aqui
Se vocês abrirem esse e abrirem um arquivo do default, por exemplo, classe.css, vocês vão ver que é praticamente o mesmo arquivo. Não vou dizer mais o mesmo arquivo, mas eles utilizam as mesmas classes e os mesmos IDs que estão sendo utilizados nos classes.css. A modificação fica por conta do Media Query e também de uma propriedade disponibilizada com o Maker 3 chamada responsivo. Deixa eu mostrar aqui, deixa eu minimizar essa tela, minimizar essa aqui também, essa também. Vou abrir um formulário aqui, fornecedores, cadastro de fornecedor. Deixa ele abrir o formulário. Pronto. Abri o formulário. Com o botão direito, vou clicar em qualquer área do formulário que não seja em cima de um componente. E vou setar aqui a opção. Na verdade já está setada. Tem uma opção chamada responsivo. Essa propriedade agora, ela que permite que os formulários se adaptem em resoluções diferentes. Então, já está marcado aqui como sim. Vou fechar esse formulário. Vou aqui no WebRAM. Vou procurar esse formulário. Fica aqui em cadastro, fornecedor. Ele vai abrir no componente aba. Não é o que eu quero, mas eu vou desdocar aqui. Tem a opção separar formulário. Para quem não conhece, você pode setar essa opção lá no Maker também. Eu vou até mostrar para vocês aqui que conhecimento nunca é demais. Temos aqui executivo e formulário principal. Tem aqui a opção separar formulário. Então, qualquer formulário aberto no componente aba vai ter a opção de poder separar, desdocar esse formulário do componente. Lembrando que para abrir o formulário aqui na aba, você tem duas opções. A primeira é listar os formulários diretamente aqui no componente. E a segunda, que é o que está sendo mais utilizado pelo pessoal, que foi muito requisitado por todos, que foi que o componente menu já pudesse abrir em abas. Então, basta passar aqui dentro do componente menu o nome da aba que vai ser aberta. Então, tem aqui aba, que é o mesmo nome daqui. E pronto. Quando você clica em algum item daqui, ele já abre aqui na aba. Mas isso é só informação extra que eu estou dando para vocês, nada que vocês já não devam saber. Então, vou desdocar aqui o formulário. Desdoquei. Vejam que o formulário aparece exatamente como ele foi criado aqui no Maker. Vou voltar aqui, fornecedor, cadastro de fornecedor. Pronto, cadastro de fornecedor. Se eu colocar lado a lado, vejo que ele é exatamente igual, certo? Todos os itens aqui na tela, as abas, navegação sim, mesmo tamanho. Só que o que acontece? Essa propriedade nova, responsivo, o que ela possibilita para o usuário é que, se eu simplesmente aqui maximizar o formulário, veja que não ficou um espaço em branco. Veja que o formulário não se centralizou e ficaram dois espaços em brancos aqui do lado. Esse espaço em branco, inclusive, que está aqui, também já está aqui. Ó. É o mesmo que está aqui. Então, o que aconteceu? Simplesmente, os itens se reajustaram na tela. Ele já tem aqui uma resolução. Ele agora é um percentual. Não tem mais um valor fixo. Vou inspecionar o elemento e mostrar para vocês aqui. Não tem um valor fixo. Esse tamanho da tela aqui agora é um percentual do tamanho da resolução atual. Então, esse item, esse edit é 67,61% do tamanho da tela total.
Esse cálculo, pode ficar despreocupado, esse cálculo foi feito pelo próprio WebRAM. Quando você seta a propriedade responsive sim, o WebRAM já trata de saber o tamanho da tela que o usuário está utilizando e recalcula o tamanho do componente para se adaptar àquela tela. Então, isso é totalmente automatizado. Você está desenvolvendo, pode abstrair totalmente essa parte. Você só se preocupa em desenvolver e o WebRAM já faz o resto. O WebRAM já vai tratar o tamanho da resolução, independente da resolução que o usuário tiver. Então, vocês estão falando, poxa, Anderson, você falou de responsividade, falou do Media Query, mas agora chegou e falou que o WebRAM adapta a tela porque ele calcula internamente. Beleza, é isso mesmo que eu falei. Ele faz um cálculo para poder fazer o tamanho do percentual. Isso para resoluções maiores ou mesmo menores. Só que aí, onde entra o Media Query aí, nessa questão? O Media Query entra nessa questão aqui, ó, pessoal. A partir do momento que eu for fazendo o resize do formulário, veja que ele vai diminuindo tanto os itens, os componentes, edit, no caso o componente texto, lista simples, lista dinâmica, componente grade, as colunas da grade também vão se reajustando. Veja que aumenta e diminui a depender do que eu fizer com as abas, com o formulário. Quando eu chegar em uma determinada resolução que eu definir no CSS, o Media Query vai entrar em ação. E quando ele entrar em ação, ele vai adaptar totalmente esse formulário para se adaptar a essa resolução que eu deixei. Nesse caso aqui, a resolução é de 420 pixels. Eu vou diminuindo devagarzinho para vocês verem. E quando chegar a 420 pixels, vocês vão ver que o formulário vai se transformar em basicamente outro. A ideia é que esse formulário possa ficar muito melhor acessível em dispositivos móveis. Embora você possa utilizar ele aqui também em um formulário, em uma tela normal, uma tela comum. Então vamos lá. Veja. Pronto. Veja que diferença. Os itens cresceram, as abas cresceram, só que está tudo aqui, um acima do outro. Essa, inclusive, é uma recomendação para se criar resoluções responsivas, que os itens fiquem um acima do outro para poder ficarem maiores, porque você consegue tomar todo o espaço da tela para apenas o item. Embora você crie uma barra de rolagem e todos os itens fiquem um acima do outro, ou todos os itens fiquem exatamente um acima do outro, é muito melhor para o usuário trabalhar dessa forma. Veja aqui todos os itens. Olha a grade. Clico na grade, olha o tamanho da linha da grade. Bem maior. Você consegue tocar nisso aqui. Quando você estiver no celular, você não precisa ficar com ponta de unha para poder clicar no item da grade. O item da grade agora é do tamanho do dedo. Você consegue tocar sem maiores problemas. Você vai conseguir tocar exatamente naquele item que você quer. Vou subir aqui. Aba localizar. Mesma coisa. Os itens da grade também se adaptaram, estão maiores. Vou voltar aqui para a tela normal. Aí você me pergunta, Anderson, cadê a barra de navegação? Sumiu, não está aqui em cima, estou vendo as abas, mas não estou vendo a barra de navegação. Está aqui. Essa nova implementação, ela, no caso, faz uma referência aos dispositivos que estão sendo feitos agora com o Material Design, que é da Google. A Google modificou, se vocês tiverem Android ou vocês utilizarem o Gmail, vão perceber que a Google adicionou um botão abaixo, do lado inferior direito, para poder facilitar o toque. Quando a pessoa simplesmente toca nesse botão, ele te mostra todas as opções que você tem, no caso da Google. Nesse caso aqui, eu mostro para vocês a barra de navegação. Tem todos os itens aqui.
Você pode editar, novo, vou entrar em modo de novo aqui. Quando você clica em qualquer local da tela, quando está com a barra de navegação à mostra, você oculta ela e consegue fazer a edição normalmente. Tudo aqui funcionando perfeitamente. Quando você termina a edição, vamos supor que eu editei tudo aqui. Vamos supor que eu editei tudo. Clico de novo e dou salvar, salvar mais ou cancelar. Vou cancelar porque eu não fiz nada aqui. Vou simplesmente cancelar essa opção. Clico de novo, ele fecha, o botão já volta para o estado original e tudo fica novamente como estava antes. Vou maximizar essa tela de novo. O formulário voltou ao normal. É o mesmo formulário se adaptando a resoluções diferentes, que é exatamente o conceito de responsividade que eu expliquei logo no comecinho desse webinar. Minimizar novamente aqui, eu quero trabalhar com ele assim. Quero que ele seja assim. Aí você me fala, poxa Anderson, mas 420 pixels você falou é muito grande ou muito pequeno para mim. Tem como modificar isso? Tem. Vai ser muito fácil de modificar. A gente vai mexer um pouquinho com o CSS aqui. Se vocês não sabem, eu sugiro vocês olharem um webinar antigo que eu fiz. Eu fiz esse webinar em abril desse ano, abril de 2015. E nesse webinar eu ensino um pouco sobre personalização de componentes e templates, utilizando CSS e também o Maker lá nesse webinar que eu fiz. Podem ver, podem assistir, eu ensino um pouco sobre o CSS. Se você não tem um conhecimento muito legal, vocês poderão extrair um pouco de conhecimento daquele webinar que eu fiz lá. Então vamos lá aqui, naquele arquivo que eu mostrei para vocês, responsivo.css, mais abaixo, a gente vai encontrar aqui o Media Query. Vou até aqui. Pronto. Tem assim a sintaxe do Media. Deixa eu só explicar uma coisinha. Quando a gente faz assim, média, max, width, por exemplo, exatamente como está aqui embaixo. 2 pontos 100 pixels, abre e fecha chaves. Eu quero dizer que todas as classes que eu adicionar aqui dentro, mesmo que tenham sido setadas antes, sem nenhum tipo de recomendação referente à resolução, todas as classes que tiverem aqui dentro, por exemplo, aqui é checkbox. A classe checkbox setada dentro do Media Query, tudo que tiver setado aqui dentro dessas chaves, quando atingirem 100 pixels, vão fazer exatamente o que eu disser aqui dentro. Então vamos supor, eu não vou dar esse exemplo aqui porque eu só vou escrever, mas eu não vou mostrar no exemplo na tela lá, porque eu não tenho nenhum checkbox, mas seria mais ou menos assim. Eu quero que, a partir do momento que a resolução for atingida, o resize for de 100 pixels, nesse caso a tela atingir 100 pixels, se eu tivesse aqui mais ou menos, aqui, eu quero que tudo que tiver aqui setado aqui dentro faça exatamente o que eu quero. Então eu quero que o componente que tem um a classe chamada HTML checkbox fique com background vermelho, no caso fique com a cor vermelha. É exatamente isso que ele faria. Eu vou dar um exemplo melhor já funcionando aqui dentro. Nesse exemplo eu vou fazer o seguinte. Deixa eu escolher uma classe aqui. Escolher uma classe qualquer para poder fazer alguma modificação. Deixa eu ver. Então é o seguinte, eu vou modificar só um instante.
Pronto, essa classe aqui eu não estou utilizando lá dentro. Vou começar a utilizar. Veja que aqui não tem nada referente a background. Na verdade já está sendo utilizado. Peraí. Aqui, pronto. Não tinha nada lá em cima referente a background. Vou colocar agora que o background seja vermelho. Tudo que está aqui, lembrando que tudo que está aqui dentro do mídia vai ser executado apenas a partir da resolução X. Então, se a resolução é 420 pixels, só vai funcionar a partir de 420 pixels. No caso, Max Width. Max Width quer dizer o quê? Resolução máxima que tudo isso aqui dentro vai funcionar é 420 pixels. A partir disso, vai funcionar da forma normal, como está setado aqui em cima. Eu não preciso setar nenhuma resolução para que seja normal. Eu preciso apenas setar quando eu quero que seja de uma forma diferente da que está sendo apresentada. Então, já coloquei lá o background vermelho no HTML Edit. Vou dar recarregar o formulário e vou dar um resize aqui. Deixa eu ver se pegou. Acho que não pegou, desculpa. Foi cache. Não, desculpa. Acabei colocando no lugar errado. Falha minha, coloquei no lugar errado. Então, vou colocar no lugar certo aqui agora. Pronto. Veja aqui todos os inputs, todos os HTML Edit input ficaram com a cor vermelha. Se eu quiser ir mais além, vou modificar aqui o color, que é no caso a cor do texto. Vou colocar branco. Quero que além de vermelho fique com a letra branca. Pronto. Se eu fizer o resize, se eu colocar acima de 420 pixels, 418 pixels, agora quando eu passar mais 2 pixels para cá, veja que tudo volta ao normal. Veja que todos os edits estão com a cor branca e o texto preto, mas se eu diminuir um pouquinho, fica vermelho, com a letra vermelha, como esse CT aqui. Então, a magia, se eu posso dizer assim, se me permitem dizer assim, do Media Query é exatamente essa. Você poder trabalhar de N formas, utilizando apenas uma folha de estilo. A única coisa que você vai ter que duplicar, de fato, é a utilização das classes. Se você seta uma classe no modo normal de uma maneira, ela vai ter que ser setada de uma maneira totalmente diferente quando estiver sendo utilizado dentro do Media Query. Então, só para a gente concluir aqui nosso raciocínio. Deixa eu voltar aqui pro pronto. Então, dicas e informações. A dica que eu dou é que vocês devem se preocupar com a ordem dos componentes. Isso porque a ordem dos componentes são importantes porque é como vai ser exibido aqui. Veja que aqui tem o cadastro de fornecedor, tem o nome, CPF, RG, PIS e tipo. Quando eu faço o resize e os itens ficam um acima do outro, vem primeiro o nome, desculpa, o cadastro de fornecedor, o nome, o tipo, CPF. Quando está em modo normal, nome, tipo, CPF. Tudo isso porque quando o WebRAM carrega os componentes na tela, ele já coloca na hierarquia, na posição que o usuário adicionou na tela lá em cima. Então a gente pode ver aqui que o primeiro item é o HTML Edit, o segundo é o Combo Box, o terceiro HTML Edit, HTML Edit, HTML Edit. Então, a disposição que vai ficar quando estiver
numa resolução menor, no caso estiver na resolução que for trabalhada pelo Media Query, vai ser a posição que estiver aqui dentro. Então, o ideal é vocês se preocuparem com isso, no caso, a posição dos itens na tela. Certo? Beleza. Então, nossa próxima preocupação é com as resoluções indicadas. Eu coloquei 420, eu fiz antes de implementar a responsividade no WebRAM, quando eu estava trabalhando nisso. Eu fiz um levantamento fazendo pesquisas em sites, Stack Overflow, CSS Tricks e vários outros, até sites brasileiros que falam um pouco sobre CSS. E eles disseram, no caso, a média do que eu fiz informa que a resolução média em que os dispositivos móveis, tanto Android, Windows Phone ou iOS, trabalham, são em resoluções de mais ou menos 420 pixels. Lembrando que o iPhone, agora tem o iPhone 6 Plus e o 6 normal, estão em resoluções diferentes, mas antigamente todos os iPhones tinham a mesma resolução. Android, por sua vez, é diferente. Tem Androids com telas pequenas e tem Androids com telas grandes. Então, a gente tem que se preocupar um pouquinho para qual resolução nossa responsividade vai trabalhar. Eu trabalhei com 420 pixels, mas nada impede que você vá e modifique para a sua necessidade. Então, trabalhe com a resolução que você quiser. E a última dica que eu dou é use sem moderação. A gente implementou a responsividade para que vocês pudessem utilizar da forma que desejassem. Foi algo que foi bastante pedido para a Softwell. Nós atendemos, como vocês pediram, e agora pode utilizar sem nenhum tipo de moderação. Fica a cargo de vocês como vai ser utilizado. Então é isso. Eu finalizo aqui a minha apresentação. A de hoje, diferente das anteriores que eu fiz, foi mais curta, porque realmente foi para demonstrar como é que foi feita, como é essa funcionalidade pode ser utilizada e como pode ser feita diretamente no código. Eu agradeço mais uma vez a atenção de todos. Qualquer dúvida que vocês tenham, podem procurar diretamente no nosso suporte aqui da Softwell. Vamos atendê-los sempre de forma clara e cortês, que vocês estão já habituados. No mais é isso. Agradeço a todos. Tenham uma boa tarde e fiquem com Deus. Até a próxima. Olá pessoal, gostaria de agradecer a todos que participaram do evento hoje. Foi um evento bastante movimentado, tivemos muitas perguntas aqui no nosso chat do YouTube, então eu espero que tenha sido esclarecedor. Em breve estaremos divulgando novidades sobre novos temas. Lembre-se que o webinar é um evento que acontece todo mês, realizado pela Softwell Solutions. Fiquem atentos e acompanhem a gente nas redes sociais. Um forte abraço a todos e até a próxima.